Nossa receita de hoje é um lanche delicioso. É uma torta de pão de forma que tem um segredinho que vai para você para não queimar seu pão de forma. Ela vai calabresa e frango muito gostosa. Na panela, 4 colheres de sopa de azeite com uma cebola grande picada. Coloquei também um tomate grande picado em cubinhos. Aproveitei semente, aproveitei pele. Aproveito tudo do tomate, tá bom? Dei uma refogadinha e coloquei 400 gramas ou 500 gramas de frango desfiado. Usei o peito. Eu cozinhei bem ele com os meus temperinhos, bem gostosinho. Deixei esfriar, dei uma desfiada e coloquei aqui, tá certo? Aí o que eu vou fazer? Eu tinha um pouquinho de ervilha na geladeira, meia lata e também de milho. Eu peguei os dois e coloquei aqui. De repente, você pode colocar uma lata inteira de um ou de outro, aí é seu gosto, certo? Só estou mostrando aqui para você que eu fiz dessa forma. Coloquei também uma colher de extrato de tomate, sabe, pessoal? Porque eu não gosto daquela torta com o recheio muito branco de frango, né? Não fica legal. Então, coloquei uma colher de extrato de tomate. Deixei cozinhar um pouquinho. E o que eu fiz? Eu coloquei 100 ml do caldo que eu cozinhei o peito de frango, sabe? Você vai reservar lá 100 ml, tá bom? E depois eu deixei ele cozinhando um pouquinho, coloquei palmito, não apareceu aí no vídeo, e azeitonas também. Palmito eu coloquei umas 100 gramas, azeitona umas 50 gramas mais ou menos, tá? É tudo a gosto também. Aqui, o nosso segredinho também é aquilo que eu gravo em todo o recheio de torta que eu faço para você, que quando a gente vai fazer um recheio de torta, a gente coloca uma colher de farinha de trigo para quando a pessoa for cortar, a gente for cortar, que não espalhe o recheio. O recheio fica certinho, massa e recheio, certo? Coloquei um pouco de salsa, uma colher, deu mais ou menos de sopa e deixei cozinhar. O ponto desse recheio, olha, aqui no fundo da minha panela, ele está úmido. Você verifica, porém sem o caldo, tá bom? Deixa ele mais seco. Porque depois vai pão de forma, tudo, para não ficar amolecer muito o seu pão de forma, tá? Aqui a parte, eu deixei ele esfriar um pouco, enquanto olha que lindo que ficou. Enquanto a gente vai bater a nossa massinha, tá bom? No liquidificador eu coloquei 2 ovos inteiros, 120 ml de leite ou leite integral, tudo na temperatura ambiente, tá certo? 120 ml dá mais ou menos uma meia xícara de chá de leite. Daí eu coloquei também umas 25 gramas, meio pacotinho de queijo ralado, sabe aquele parmesão que se encontra no mercado? E um pouquinho de pimenta do reino, tá? Isso também é a gosto, a pimenta do reino. Eu coloquei uma xícara e meia de chá de farinha de trigo, que deu 170 gramas. O que nós vamos fazer agora? Eu vou bater todos esses ingredientes, bem batidinho aqui, certo? Verifica se tá tudo batidinho. Terminei de bater, coloquei uma colher de fermento em pó, dei mais um pulsar no liquidificador e vim para a mesadeira. A mesadeira tá untada com desmoldante, que eu vou deixar aqui para você, o desmoldante caseiro. Ela tem 22 por 15, certo? E o que eu vou fazer? Não esqueça de colocar o desmoldante, tá certo? Ou untar a sua assadeira. Você vai colocar a metade dessa massinha no fundo da assadeira. Essa massinha é a proteção para o pão de forma, para o seu pão de forma não queimar e sair um lanche bem legal, bem gostoso. Você espalha bem, se você tiver um pouco de dificuldade, você umedece um pouquinho no azeite ou no óleo as costas da colher, tá bom? Espalha muito bem. Ele não é uma massa que ele vai crescer muito, porque não quero uma torta com essa massa, eu quero uma torta de pão de forma. Você pega um pão de forma, eu usei um pão de forma no meu. Eu tirei toda a casquinha, não tira muito, muito, não. Assim tá bom, assim, levemente tirada, você tá vendo que ainda tem algumas coisinhas na lateral. Essa casquinha você também pode levar para torrar com orégano e azeite, que fica uma delícia para comer com caldo. Aqui eu tô colocando todos os meus, fazendo a caminha do meu pão de forma, certo?
E agora eu vou colocar o quê? Verifica se tá tudo certinho. Eu vou colocar o nosso recheio. Esse recheio, pessoal, tem que estar sempre frio, o recheio de torta, porque eu tenho um fermento ali que ele age na presença do calor, tá certo? Foi fermento em pó, que é o para bolo. Ele vai agir na presença do calor, então eu preciso que todo o meu recheio esteja frio. Ah, ele não está em contato direto com, com a massa. O frango não está em contato direto com a massa, mas vai passar o calor se ele estiver quente, tá certo? Ajeita muito bem, certo? Vê se está tudo ajeitadinho. E, gente, eu coloquei essa calabresa defumada em cima. Eu usei uma calabresa só, sabe? Assim como você, quando você corta para fazer pizza, daquela espessura, assim, sabe? Não corta muito grosso, não. Usei uma calabresa só, deu para forrar toda a minha assadeira. Ficou divino, porque liberou aquele sabor meio que defumado pro frango e ficou maravilhosa, certo? Coloquei, ajeitei bem gostosinho, bem direitinho, toda a calabresa aqui, olha. Vê onde que tá faltando, vai adicionando, tudo bonitinho. E daí que a gente vai fazer? Cobrir aqui novamente com o pão de forma, certo? Nós vamos colocar aqui agora, daqui a pouquinho, verifica se tá tudo certinho, tá? Pra ficar um corte bonito, né? Um corte legal. Essa torta também dá para você fazer para vender os lanches assim individuais. Ah, antes de colocar o pão de forma, desculpa, eu coloquei mussarela. Minha mussarela não estava muito bonita, não, porque assim, comprei e tá meio quebradinha a hora que eu fui tirar do pacote, mas dá para fazer. Olha lá, tá vendo? Tá meio quebradinha, mas dá para fazer. Eu gosto muito da mussarela também ralada, que eu vou colocar depois por cima. Coloquei aqui toda a minha mussarela. É um lanchão que dá, viu, pessoal? É uma assadeira bem recheada aí para um lanche para você fazer. Para você fazer. Aí agora eu coloquei realmente o pão de forma, o restante do meu pão de forma, certo? Sobrou umas 4, 5 fatias só do meu pão de forma, tá bom? Quase um pacote foi, né? Daí eu cobri todo ele com pão de forma, ajeita direitinho. E o restante da massinha que ficou no liquidificador, eu coloquei metade no fundo e metade em cima, tá certo? Eu vou espalhar em cima do meu pão. É uma camada bem fininha mesmo, porque o que manda aqui é o pão e não essa massa, tá certo? Então a gente vai espalhar bem bonitinho, procurar ver assim as partinhas que ficaram sem massa, tudo, cobrir direitinho. Eu não vou bater mais uma massa, ela é fininha mesmo assim. O que eu vou fazer aqui, olha? Eu peguei apenas 2 colheres de requeijão, daquele requeijão bom, tá, pessoal? E espalhei por cima para preencher algumas cavidades que ainda tinha, certo? Vim com 2 colheres somente do requeijão. Olha, espalha bem, veja onde que ficou espaçozinho, você vai colocando ele. Aí eu ralei a mussarela e coloquei por cima. De repente, se você tiver a mussarela fatiada, você coloca o queijo que você quiser. Levei passar em forno pré-aquecido a 180 graus. A minha demorou 25 minutos e ficou essa delícia. Fica muito bom. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.